Então, vamos falar, aqui eu quero mostrar para vocês, cada conceito desse, desculpa a voz, cada conceito desse de uma forma mais abrangente, tá? E eu vou te mostrar aqui alguns pontos que a gente precisa destacar em cada uma dessas situações, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, planejamento, pontos de destaque. Nós vamos falar agora um pouquinho mais detalhado de cada uma das etapas do tripé. Você já anotou aí na sua agendinha, no seu Trello, cada uma dessas coisas, cada um desses conceitos? Se você não anotou ou não está preparado para anotar, eu posso disponibilizar para você esses slides aqui, tá? Eu posso deixar aqui o slide, essa apresentação, na descrição desse vídeo aqui. Aí o que você vai fazer depois da aula? Você vai pegar e vai anexar isso aqui que eu tô te mostrando lá dentro desse cartão tripé, que aí você já vai treinando as suas habilidades de pegar um link, uma apresentação e ir colocando lá dentro do cartão. Outra sugestão que eu te dou é que você pegue o link desse vídeo que você está vendo e quando você tiver montado aí a sua lista de gestão e liderança, você anexe também o link desse vídeo dentro desse cartão, porque mais na frente, quando você quiser rever essa aula ou quando você quiser treinar alguém a partir desses princípios, desses pontos aqui, você já tem o vídeo lá dentro do cartão. Não é bacana? Então faça isso, assim como a gente colocou o link dos vídeos da Amandinha lá nos aplicativos, lembra? Faça assim também, assim como a gente colocou o link do vídeo dos princípios lá no guia de início rápido, faça assim também, que aí você vai treinando e vai se organizando, tá bom? E além do mais, essa apresentação aqui, ela está muito bonita, muito linda e eu tenho o maior prazer de compartilhar com você, tá bom? Então vamos lá pro pontos a destacar aqui, né? Pontos de destaque do planejamento. Ó, Nena, o que nós estamos falando agora? Do tripé. Tripé desse departamento é planejamento, pessoas e procedimentos. E tem um elemento surpresa no final dessa aula aqui que eu sou apaixonada e para a liderança faz toda a diferença, mas ele é fruto desses 3 pontos aqui, tá bom? Ele é fruto de planejamento, ele é fruto de pessoas e ele é fruto de processos. Então, no final da aula você vai conhecer esse elemento surpresa. Então, bora lá. Lembra da narrativa bíblica? Um homem construiu uma casa sobre areia e um outro homem veio e construiu uma casa sobre a rocha. O tripé é isso. Tá? É a prioridade dentro do planejamento. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando exatamente de areia ou rocha. Se você é do tipo preguiçoso e quer passar logo para o departamento de educação, porque você acha que isso aqui é só balela, é só palavras jogadas ao vento, você está muito enganado. E lembra, um homem construiu uma casa sobre a rocha, quando o vento veio, quando a tempestade veio e soprou, a casa permaneceu firme. Mas outro homem construiu uma casa sobre areia. Para que me esforçar tanto em um alicerce, né? Não vai sobrar tempo para fazer outras coisas. Nena, se você conhecesse a minha rotina aqui, se você conhecesse como o Ministério Infantil daqui me requer muito tempo,
Ah, querida, é claro que eu sei da correria do Ministério Infantil, mas adianta construir, você vai, trabalhar tanto para construir uma coisa desorganizada, uma coisa fraca, uma coisa sem estrutura, sem base firme nenhuma, que aí quando vier o primeiro vento, a casa cai. E eu falo que a casa cai para todo mundo. Não cai só para o líder, cai para todo mundo, cai para o pastor, porque vai ter que ir atrás de outro líder, cai para os professores, para os monitores que estão sem liderança, que estão sem coordenação, que estão, sabe, cai, a casa cai. Quando o vento vem e sopra, quantos ministérios eu não já vi cair, né? Por conta de uma base mal construída, mal estruturada. Então, a nossa missão aqui, a nossa luta aqui, hoje, é construir um alicerce forte, firme, que não vai cair. Então, o planejamento, ele é feito para isso. E custe o tempo que custar, demore o tempo que demorar, não se apavore, não se agonie, mas termine. O planejamento é o seu alicerce, por isso, foca nele, tá? Foca na construção, Nina, mas e se eu demorar? Aí eu te lembro então, você pergunta assim, Nina, quanto tempo eu preciso para construir o meu departamento, para que ele fique, o meu alicerce, para que ele fique firme e o meu ministério não desabe com o primeiro vento? Aí eu vou te falar, respondendo, baseado naquele princípio, acho que ele está aqui atrás de mim. Ele está bem ali. Ele está bem ali. Eu não vou lá pegar por causa do microfone, mas é o princípio que diz assim, direção, tô lembrando, direção é mais importante que velocidade. Então não se preocupe agora com o tempo que você vai levar, e sim com a direção para onde você está levando o Ministério Infantil aí, tá bom? E eu vou ser bem otimista agora com você. Aí você vai falar assim, obrigada por ser otimista, mas tudo isso aqui que a gente está trabalhando, tudo isso aqui que a gente está fazendo, acredite em mim, acredite mesmo no que eu vou te dizer, você está ganhando tempo. Quando você conhece um método novo, quando você segue esse método, você está agindo de forma inteligente porque você ganha tempo, acredite. Você está ganhando tempo em participar desse treinamento, em conhecer o quadro, em participar das aulas, porque quando a gente terminar isso aqui, que não vai demorar muito, vai ser rápido isso aqui, não quero te enganar, ou não, vai depender do nosso ânimo e do quanto que a gente vai querer mais disso daqui. Uma coisa eu te garanto, você está ganhando tempo. Primeiro, quando você faz um planejamento robusto, como você vai fazer aqui comigo hoje, nesse treinamento, não digo que a gente vai concluir hoje, você está ganhando tempo. Então repita para você mesmo, eu preciso seguir um método. Quando eu sigo um método, eu ganho tempo. Repete comigo o princípio: direção é mais importante do que a velocidade. Creia nisso. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu sei da agonia que você deve estar querendo que as coisas se resolvam assim, né? Nina, eu tô aqui é para que as coisas se resolvam. Então, tenha paciência, fé e perseverança, que essas coisas vão acontecer sim, mas vão acontecer com o seu alicerce firmado na rocha
e não na areia, para que um vento venha e leve de vez. Então, assim, prioridade, areia ou rocha? O que você quer fazer? Se for areia, vai, corre. Vai na frente, procura outra situação aí, outro método, outra coisa que você acha que vai chegar mais rápido. Mas se você quiser rocha, ore ao Senhor, aproveite esses dias que a gente vai passar aqui junto, tá? Produzindo esse material e bora pra frente, bola pra frente, vamos ficar firmes. Tá bom? E construir algo que lá na frente você vai se orgulhar muito, tá bom? E agora nós vamos ver esse princípio aqui, ó. Por que é importante destacar esse princípio aqui, ó? Esse valor aqui. Vamos chamar de valor para não confundir com os princípios, né, da primeira aula. Então, é importante que você saiba de coisas a respeito do planejamento. Muitas pessoas acham que o planejamento é algo assim, é um vilão, que o planejamento é algo massacrante, que o planejamento... Ah, Nina, sabe por que eu não gosto de falar em planejamento? Porque aí vem objetivos, metas, plano de ação, estratégia, e eu, Nina, eu confundo tudo isso, eu confundo método com técnica. Para mim, método e técnica é a mesma coisa e eu não gosto dessa linguagem de planejamento. Não se preocupe com essas coisas. O planejamento, ele não é um vilão, não, tá? O planejamento, ele é o farol, ele é o mocinho, ele é a pessoa que vai te pegar pela sua mão e te levar do ponto que você tá ao ponto que você quer chegar. Vai fazer com que você saia do ministério infantil que você tem para o ministério infantil que você quer. E isso não é maravilhoso? Isso não é fantástico? Então fica, gente, fica aqui aprendendo sobre planejamento e você vai me agradecer mais tarde por isso, eu te garanto, tá? Então, não pense que o planejamento é vilão, o planejamento é mocinho, você precisa lembrar disso, isso é importante, tá? Caia por terra agora em nome de Jesus qualquer aversão, qualquer preocupação, qualquer repúdio que você tenha um planejamento, tá? Não se preocupe com metas, técnicas, métodos, estratégia, plano de ação. Não se preocupe com isso. Tudo isso vai se encaixar depois de uma forma tão sucinta que às vezes você nem vai perceber, tá? Então você precisa ver o planejamento como aliado e não como um vilão. Ele é o nosso farol, ele vai nos orientar em todas as etapas da nossa jornada. Não veja esse processo com pesar no coração, achando que isso tudo não tem valor nenhum. Não acredite nisso, tá? O planejamento é mocinho, não é o vilão. E as finalidades, Nena, para quê? Qual é a finalidade de um planejamento? Eu te pergunto. Depois de eu ter falado tanto sobre o planejamento, e eu acabei de falar assim a finalidade dele assim com todas as letras, eu te pergunto, qual é a finalidade do planejamento? Vamos ver aqui, confere aqui comigo, ó. Finalidades, propósitos do Ministério Infantil. Você vai listar as prioridades, gerenciar os recursos, ensinar e alcançar os resultados com a evangelização das crianças. Então vamos listar aqui, ó. Propósito do Ministério Infantil. Qual é o propósito do Ministério Infantil, né? Qual é o propósito do planejamento dentro do Ministério Infantil? Então você vai listar essas prioridades e, Nena, eu não sei quais são as prioridades. Só segue, ó. Prioridades. Vai conectar as pessoas, vai gerenciar os recursos,
vai ensinar e alcançar os resultados com a evangelização das crianças. Aí eu volto aqui para você e falo, qual é a finalidade do Ministério Infantil? Lá na ponta é evangelizar as crianças, não é? Aí, Nena, tá, mas e para eu chegar na ponta? Para você chegar na ponta, você tem que ver, listar as suas prioridades. Precisa conectar as pessoas, precisa gerenciar os recursos e ensinar as crianças a palavra de Deus. Simples assim. Nena, mas você não listou aí objetivos. Esquece objetivos, agora esquece tudo isso, tá? Só foca na finalidade. Nena, finalidade e objetivo não é a mesma coisa? Exatamente. Mas se tratando de planejamento, se eu falar objetivos do planejamento, você já dá um salto lá, já começou essas palavras, objetivos, metas, estratégias. Entendeu? Objetivo, finalidade, para que é um ministério infantil? Olha como é simples, gente. Responder o que é o objetivo de um planejamento. É para quê? Por que eu preciso evangelizar as crianças? Por que eu preciso desse departamento? Para que serve o ministério infantil? Não é para conectar pessoas? Não é para gerenciar recursos? Não é para evangelizar as crianças? Em prol da salvação e expansão do reino de Deus? Exatamente. Então, todas essas coisas vão estar claras dentro do planejamento. Prioridade, areia ou rocha, né? Recapitulando aqui, ó. Prioridade, areia ou rocha, é para ser uma coisa firme ou de qualquer jeito? O que é importante saber que o planejamento, ele não é um vilão, ele é o aliado, ele é a pessoa que vai ajudar a gente a chegar nas nossas finalidades, a conquistar os propósitos do Ministério Infantil. Nós precisamos, para isso, listar as prioridades, conectar as pessoas, gerenciar os recursos e ensinar e alcançar os resultados com a evangelização das crianças, tá? Precisamos ensinar as crianças, tá? Então essa é a finalidade. E para isso tudo, vem aqui um outro valor que é muito importante, que é pensar. O planejamento, agora é o ponto de destaque que a gente vai trabalhar, é o pensar. Pensar em quê, Nena? Pensar no motivo de fazer. Ó, tá aqui, ó. Pensar no motivo de fazer, nutrir os valores, todos os valores, tá? Cumprir de forma direcionada a missão. Nena, qual é a missão do Ministério Infantil? Pelo menos aqui na minha igreja, é o ID de Jesus em nossas vidas, tá? Pensar no ID, vá, evangelize, anuncie. E no caso do Ministério Infantil, a gente está cumprindo esse ID na vida das crianças, dos pequeninos, né? E aí a gente vem para a progressão, um valor, um ponto de destaque que a gente vai falar agora é a progressão. O planejamento vai impedir a inércia. Vamos falar um pouquinho aqui de inércia? Por que eu falo que o planejamento vai te tirar da inércia? Porque a inércia, ela te paralisa, ela te deixa sem ação, justamente quando você não sabe o que você precisa fazer, o que você deve fazer. E com o planejamento, já que ele é o farol, a bússola, o mapa de onde você está e aponta o caminho para onde você quer chegar, a progressão fica bem clara quando você lista, tá, a sua jornada rumo ao Ministério Infantil organizado, funcionando no automático. Você vê a progressão acontecendo quando você tem um planejamento bem definido. Quer progredir? Quer sair da inércia? Quer levar o Ministério Infantil do ponto que ele está hoje para o ponto que você quer que ele esteja? Então, foca.
né? A foca, como é? Você não sei fazer a foca. Então, foca a sua energia, a sua atenção no planejamento. Ponto de destaque agora, progressão. Ponto de destaque, progressão. O planejamento vai impedir a inércia, a paralisação por falta de orientação do como e quando fazer a coisa certa, na hora certa e da maneira certa. Então, tudo isso vai fazer muito sentido para você quando você aprender o valor que tem o planejamento, tá bom? E agora eu quero passar para um outro ponto de destaque, que é a objetividade. Objetividade é objetivo. Gente, parece redundante, mas não é. O ponto de destaque aqui, ó, para o planejamento, ponto de destaque, vamos direto aqui, ó, para a objetividade, ou seja, ir direto ao ponto, resolver uma situação, gerar transformação. A objetividade, o objetivo é o que fazer. Ó, finalidade, pensar no motivo. Então, a objetividade é o que fazer. O seu planejamento, ele precisa ser objetivo. Dentro do planejamento, você precisa descobrir a resposta. O que é que eu quero fazer? Aí você vai falar assim, eu quero deixar o Ministério Infantil organizado, funcionando no automático. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou então seguir o planejamento lá do Ministério Infantil Sem Segredos, porque ele já está muito adiantado e vai me dar uma direção. Olha aí, tá vendo? O que fazer? Tá perdido? Não sabe? Começa o treinamento aqui, vamos coordenar junto. Olha que proposta! Olha que proposta incrível que eu estou te fazendo agora. Eu coordeno você e você coordena a sua equipe. Vai dar certo. Eu espero. Eu espero que dê, né? Mas eu posso te ajudar. Só tá percebendo que eu tô preocupada, né? De você pular do barco por achar planejamento uma coisa chata. Porque eu vejo as pessoas fracassando, eu vejo as pessoas desistindo ou ficando na inércia porque ignora o planejamento. E eu admito que hoje eu estou fazendo um esforço aqui, forçando a amizade com você, para você não desprezar o planejamento, tá? Então vamos ver aqui soltei a vinheta sem querer, tá? Mas já voltei. Vamos ver aqui a amplitude, que é mais um dos pontos de destaque aqui do planejamento, tá? A amplitude é a capacidade de enxergar as coisas com mais clareza. Cada pequena parte dentro do todo é monitorada, gerenciada bem de perto. É monitorada e gerenciada bem de perto. Isso é a amplitude que o planejamento te dá. Eu quero te ver agora, quero olhar para você e você pega o seu planejamento. Antes de falar isso, eu quero fazer uma ilustração que eu fazia quando eu estava dando aula. E eu já até falei disso nos vídeos uma vez, lá nas séries, primeiros vídeos que eu gravava. As crianças querem saber onde é que Deus está no universo. Você já pensou assim, onde é que Deus está no universo? Como é que Deus está no universo e como é que Ele vê o planeta Terra? Vamos imaginar o planeta Terra. O planeta Terra está no universo. Aí as crianças perguntam, onde está Deus nesse universo? Ele está no céu? Ele está na terra? Será que existe céu e terra para Deus, né? Onde é que Deus está?
E onde que está o planeta? Aí eu falo, imagine que Deus é tão grandioso que o planeta está aqui, ó, na palma da mão de Deus. Por isso ele consegue ser onipresente, onisciente, por isso que ele tem todo o poder. Porque quando a pessoa tem algo na mão, ela tem o poder, porque se ela deixar cair já era, acaba com aquilo, não é? E quando, imagine aqui na minha mão, o planeta Terra, né? E Deus, ele vê tudo, ele sabe e ele está presente aqui. E o resto do universo, como é que está? Aí eu te falo assim, é quando eu dava a resposta para as crianças, né? Fala assim, pense no seguinte, Deus não está no universo. Aí elas, mas tia Nena, Deus não está no universo, então onde Deus está? Eu falo, gente, Deus não é grande, Deus não é onipotente, Ele não é o rei todo o universo, Ele não é o criador de todas as coisas, inclusive do universo? Então vamos inverter a coisa. Não é Deus que está no universo, é o universo que está em Deus, porque Deus é maior que o universo, o multiverso, sei lá, né, que agora estão falando em multiverso, mas não é mais um universo. Não importa quantos versos são, todos esses universos, multiversos é que estão nele. Porque ele é tudo, ele é grandioso. As crianças, teve um que falou, me arrupiei agora, professora. Eu falei, pois é. Olha, mas é de arrepiar mesmo, né? E o planejamento é isso. Você não está no planejamento, o planejamento é que está em você. Então, quando você olha aqui a amplitude, quando eu falo aqui da amplitude, vamos mostrar? Quando eu falo assim, ó, enxergar as coisas com mais clareza, cada pequena parte dentro do todo é monitorada e gerenciada bem de perto, o que eu quero dizer com isso, lindão, lindona, é que quando você planeja, você é esse Deus que tem tudo ali planejado. Menina, você está esquecendo do versículo que fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Exatamente. O homem faz seus planos, o homem planeja, a resposta certa vem de Deus. Isso não impede que você esteja aí com seu planejamento pronto, porque quando você está com seu planejamento, pegar essa agenda aqui para ilustrar, quando você está com seu planejamento pronto, olha só como você pode, lembra do globo na mão de Deus? Quando você está com seu planejamento, você consegue imaginar, você consegue se antecipar. Mesmo que o amanhã não nos pertença, nós temos que nos planejar para quando ele chegar, se ele chegar para a gente. E o amanhã, ele vem, mesmo que você não possa usufruir dele, mas o planejamento fica, outras pessoas podem alcançar o objetivo, tá? Porque o planejamento não é você, o planejamento é um sistema, tá? Então, pensa você com seu planejamento e alguém chega para você e fala assim, Nena, no dia 15 de setembro do ano de 2023, o que você vai fazer? Aí você lembra do planejamento e fala, espera que eu vou analisar essa pequena parte, que é um dia em um ano. E no horário tal, você fala assim, 15 de setembro, hipoteticamente aqui no nosso exemplo, é a nossa noite do pijama. Estaremos lá na nossa noite do pijama, tá vendo? Uma pequena parte sendo monitorada. Quer ter o universo na palma da sua mão? Faça o seu planejamento. Antecipe as coisas, planeje as coisas, idealize, pense em como essas coisas vão ser realizadas, tá? E pensar, quando eu estava na liderança, hoje eu não estou mais, porque eu separei esse tempo para estar aqui com você, tá? Separei esse tempo para ajudar as líderes que
precisam desse primeiro momento dentro do Ministério Infantil, mas quando eu estava na liderança, sabe como é que eu trabalhava? Eu trabalhava sempre com 1 ano antes. Como assim, Nena? Enquanto eu já tinha o ano vigente e o outro ano já programado. Era sempre assim. Eu sempre tinha o ano que eu estou entrando e um de gorjeta. E um de brinde, sabe? E isso me trazia tanto sossego, tanta calma, tanta paz, porque eu já sabia o que eu ia fazer o ano que vem. É claro, nem mas não sei nem se eu vou estar viva, não importa, Deus sabe, não negligencie. Então, tá vendo como a amplitude, como o planejamento, nem está falando de quê? Estou falando de planejamento, destacando pontos, que são valores, falando de prioridade, é importante, finalidade, pensar, progressão, objetividade, e agora a gente está falando de amplitude. E, por fim, a flexibilidade. O planejamento ele precisa ser sujeito a melhorias contínuas, não está associado a uma ideia de rigidez, muito pelo contrário. Uai, Nena, agora você me confunde. O meu planejamento ele não tem que ser rígido, não é aquilo e pronto? Não, ele precisa ser flexível, até porque a gente não sabe de fato o dia de amanhã, né? E como a gente passou aí no ano de 2020, 2021, por essa situação mundial, né, que parou muitas igrejas fecharam, e fecharam de verdade, tipo assim, fecharam e não tiveram forças para voltar com os cultos. Fecharam, acabaram, né? E é incrível que as que não fecharam cresceram. E as que fecharam naquele período, né, de lockdown, aquele período lá, as que não fecharam, mas que arrumaram outras, ó a flexibilidade aparecendo aqui, ó, arrumaram outras maneiras, como aumentaram o número de culto para manter a distância entre os membros. Então, tantos irmãos vêm no culto de tal hora, tantos irmãos vão vir no culto, então me diz aí, quem é que vem no culto, o primeiro culto? Aí vem a listinha, aí tá lá os lugares separadamente, teve o culto, aquele grupo sai, aí higieniza ali o ambiente, as cadeiras e recebe o próximo grupo de irmãos para o culto, né? As igrejas que ampliaram os cultos, ao invés de fechar as portas, cresceram mais. As igrejas que fecharam porque são politicamente corretas não, vamos fechar, não vamos cultuar, porque o culto, o espiritual não é um serviço prioritário e só vai ficar aberto o que é serviço prioritário. O que aconteceu? Às vezes fechou, o membro evadiu porque o membro queria culto, aí o membro foi para onde? Para a igreja que ampliou, né? Que aumentou a quantidade de culto na igreja. Então, aquele membro que estava com a sua igreja fechada migrou para a igreja que estava com flexibilidade. O seu planejamento ele precisa ser flexível, né? Quantas líderes que você conhece fez escola bíblica online para as crianças? Quantas líderes você conhece, né, que foi na casa das crianças para ministrar as aulas? Flexibilidade, né? Então, ele precisa ser flexível, e não só por esse motivo, pelo motivo de lidar com o imprevisto, mas ele precisa ser flexível também, porque o planejamento, a gente prevê que ele nos possibilite a implementar melhorias. Então, se eu estou vendo que esse ponto aqui, depois de ter realizado uma ou outra atividade, que eu vi que pode ser melhorada,
por que eu não vou melhorar, né? Então, traz flexibilidade também nesse sentido aí.